Biografia Mulheres da Bíblia, e hoje nós vamos com Sara. Quem a conhece há mais tempo sabe que seu nome era Sarai, que significa minha princesa, a princesa de Abrão. Agora Sara é princesa, a princesa de um povo que foi gerado por ela. Legal, né? Aproveita, curta o vídeo e me siga. Roda a vinheta. A história de Sara é narrada de Gênesis 11 ao 23. E lá descobrimos que Sarai nasceu em Ur dos Caldeus. Era meia-irmã de Abrão e ambos se casaram e se amavam profundamente. Mas eles não conseguiam ter um filho, pois Sarai era estéril. E para os costumes da época isso era um problema muito grande, já que a mulher que não podia gerar era tida como sem a bênção de Deus. Abraão já estava acostumado, ele até disse a Deus: quem vai herdar as minhas terras vai ser um servo que nasceu aqui em casa. Já tá tudo certo, já tem tempo que eu sei que ela não pode ter filho. Mas Deus fez um pacto, uma aliança com Abrão naquele dia e falou que ele seria pai de uma grande nação, de uma multidão, e que ele teria sim filhos. Mas chamou Abrão para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Abrão pega Sara, sua família, e saem de Ur dos Caldeus. Eles chegam em Canaã e ficam lá por um tempinho, mas a fome aparece. E com a fome, eles decidem descer ao Egito. Só que Abrão fala com Sarai e pede a ela não dizer a ninguém que eles eram casados e somente irmãos, porque ele tinha medo que as pessoas, ao descobrirem, virem a beleza, a beldade que Sara era, ia querer matá-lo para se casar com ela, para tomar ela dele. Mas se ela dissesse que eles eram irmãos, por amor a ela, eles iam tratar Abrão bem. Ele ficou bem apreensivo, né? Eles vão pro Egito, chegando lá de ter feito. Conversa vai, conversa vem, chega aos ouvidos do faraó que tem uma beldade nova na praça. Ele vai ver essa beldade e realmente fala: nossa, muito linda, quero pra mim. Dá muitos presentes a Abrão, dá ovelha, ouro, dá um monte de presentes mesmo. Pega Sarai e leva para o seu harém. Só que lá não consegue acontecer nada e dá tudo errado, vem doença, praga, as mulheres ficam tudo inférteis, não conseguem mais gerar, dá tudo ruim. Ele começa a tentar entender o que acontece, qual era o problema, e aí ele descobre: aquela mulher era casada. Ele chama Abrão e fala: olha o que você fez, não é possível que você me enganou desse jeito. Vai embora da minha terra, não te quero aqui. Vai, e não quero ver nada de vocês por aqui, vai embora logo. Então Abrão pega Sara, pega tudo que tem e voltam para Canaã. E lá eles ficam tranquilamente, o tempo passa, a felicidade também continua, o casal tudo bem, se amando, só que nada de filho, ela continuava estéril. Sarai sabia que Deus tinha uma promessa com Abrão, ela sabia que Deus tinha dito a ele que faria dele uma grande nação. Então ela pensa e fala: eu vou fazer algo para resolver esse problema. Fala: Abrão, aqui está minha serva Agar. Como é costume aqui entre nós, fique com ela e através dela nós teremos um filho. Abrão aceita a oferta da esposa e Agar engravida. Agar agora está se sentindo muito, já que ela está gerando
o herdeiro da casa, o que vai ter todos os bens da família. Quanto a sua senhora, nem conseguia gerar. Agora ela estava ali com o bebezinho sendo formado dentro de si. Ela se sentiu muito e começou a desprezar a sua senhora. Sarai, muito brava, chega até Abrão e se queixa para ele. Então Abrão fala: olha, a serva é sua, faz com ela o que você quiser. Sarai volta e começa a maltratar Agar, começa a subjugá-la, tratar ela de forma dura e mostrando: ó, quem manda aqui sou eu que sou a senhora, eu que sou a esposa, você só é uma serva. E começou a subjugá-la muito. Agar foge, e aí tem um encontro com Deus e ela volta. O tempo vai passando, Ismael nasce. Ali tá a criança que todos achavam que herdariam tudo. Quando Ismael tinha 13 anos, Abrão tem um sonho com Deus, uma visão. E lá Deus fala para Abrão que não é Ismael o filho da promessa, que o filho da promessa seria gerado por Sarai. Sarai que traria a ele o herdeiro. Mas que aquela criança também seria uma nação forte e poderosa, que Abrão não precisava se preocupar. E como símbolo dessa aliança que eles estavam fazendo, ele e todas as pessoas, todos os homens da sua casa seriam circuncidados como prova dessa aliança. E a partir daquele momento, Abrão passou a ser Abraão, pai de uma grande nação. E Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que agora é princesa. A princesa de várias pessoas e não só de a minha princesa, a princesa de Abraão. E até aqui, você tá curtindo o vídeo? Então deixa aí um joinha, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar, tá? Também ativa aí as notificações, não se esqueça. Muito obrigada pela ajuda. Então, Deus fez toda essa aliança com Abraão, que agora seria, né, Abraão. E ele até riu de incredulidade, mas depois fez a aliança e o tempo passou-se mais um pouco. Um dia tá ele descansando na porta da sua tenda, bem relaxado, quando aparece um anjo do Senhor ali. E esse anjo diz novamente, enquanto Abraão pede para sua esposa e seus servos prepararem um banquete, os anjos dizem a Abraão que ele seria pai de uma grande nação e que na primavera seguinte, Sara já daria luz a um menino. Sara lá dentro ri: como assim? Eu com quase 90 anos, o meu senhor com quase 100? Não, impossível, como que a gente vai gerar? E dá risada de incredulidade. O anjo olha para ela e fala: por que ri, Sara? Por que está rindo? Ela: não tô rindo não, tô rindo não. Porque ela ficou com medo, apreensiva. A família se muda novamente para Gerar. E lá, você acha que Abraão aprendeu com a antiga lição? Fez a mesma coisa, falou para Sara: continua falando que você é minha irmã. E chega lá na terra de Gerar. Abimeleque, o rei daquele povo, vê aquela mulher graciosa, belíssima, linda, maravilhosa. Eu quero pra mim. Então pega e a leva. Só que também, de novo, novamente, tá tudo errado. Além de, igual na vez anterior, não conseguir ter nada, não acontecer nada, ele fica doente, as mulheres da casa ficam doentes, as servas da casa ficam doentes, todo mundo doente. E ele começa a tentar entender o que está acontecendo.
Deus aparece para ele num sonho e fala, olha, essa mulher aí é casada. Aí ele fala, mas espera, me falaram que eles eram irmãos. Eu perguntei para ela, eu perguntei para ele, me disseram que eram irmãos. Como assim agora você está me dizendo que eu vou morrer? Eu não sabia. Isso não é justo. E Deus disse a ele, eu sei, por isso que eu tô te avisando. Por isso que eu não permiti que você tocasse nela. Porque se você tocasse, você ia morrer. Eu não permiti, porque Abraão não protegeu Sara, ele estava mais preocupado consigo mesmo, com a sua segurança. E se esqueceu da mulher que ele amava, achando que só porque ela era linda, ela ia ficar bem. Mas Deus tinha algo mais profundo. Não era para ela ter se tocada de nenhuma forma sequer. E Abraão não protegeu, mas Deus protege. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas as pessoas que a gente ama não é capaz de nos proteger, não cuida da gente como a gente gostaria, mas saiba que Deus está cuidando de nós em todos os momentos da nossa vida, em cada passo do nosso caminhar. Deus cuida, Deus protege e Deus livra. Então Abimeleque pega Sara, leva até Abraão e fala, poxa, não era pra você ter feito isso, né? Como assim você não me fala que eram casados? Olha o tanto de coisa ruim que aconteceu com a minha família. Tá lá todo mundo doente, eu doente. Então Abraão ora por ele e todos são curados. E ele faz uma oferta bem generosa para Abraão. E por causa disso, ele ainda acrescenta e fala, olha, você pode escolher, você pode morar aqui nas proximidades das minhas terras, nas minhas serras, você pode morar por aí. Você escolhe, não vai ter problema. Então Abraão fica por ali por um tempo e o que acontece? Exatamente, Sara começa a gerar. Dentro dela vem o fruto da promessa, começa a ser gerado o que ela não conseguiu por conta própria, mas Deus estava gerando nela esse fruto, essa bênção, esse milagre. Estava ali Isaac sendo formado, cada partezinha dele dentro do ventre daquela mulher que, para a ciência, impossível, para as pessoas da época, impossível, mas para Deus não é impossível. E ali Isaac estava sendo gerado. E ela tão feliz, como assim? Vão dizer que, olha, a Sara, a mulher de Abraão, tá amamentando, olha que maravilha. Ninguém vai acreditar nesse milagre. E todo mundo ali em festa. Quando Isaac foi ser desmamado, Abraão fez uma festança, chamou todo mundo, só que Sara observou uma situação desagradável. Ismael, o irmão mais velho, estava fazendo chacota, estava distratando a criancinha e Sara começou a ficar preocupada. Peraí, Isaac que é o filho da promessa, Isaac que é o herdeiro, e ele que já é tão mais velho está fazendo tudo isso. O que vai acontecer no futuro? Então ela chega para Abraão e fala, olha, não dá para Ismael e Agar ficar mais entre nós. Mande-os embora. Abraão era pai daquele menino também. Ele se sente mal, mas vai procurar a Deus para pedir conselhos. E Deus diz a ele, faça conforme a sua esposa está falando para você. Ouve o conselho dela. Porque eu vou cuidar também do menino, não se preocupa que Ismael vai ser protegido, ele vai ser uma grande nação, vai ter 12 príncipes que vão vir dele. Não precisa se preocupar, eu estou nesse negócio, eu vou cuidar de cada um passo dele, mesmo que ele não esteja na vista dos seus olhos. Então, com dor no coração, Abraão despede Agar com seu filho, dando a eles alguns suprimentos. E Isaac, o filho da promessa, continua crescendo com a sua mãe, com o seu pai, crescendo no conhecimento do Senhor. Tem
o episódio em que Deus pede para Abraão oferecer Isaac. Imagina, porque Sara, a Bíblia não fala que ela ficou sabendo. Imagina depois, posteriormente, ela falando assim, então, Deus me pediu isso e eu ia fazer. Imagina qual teria sido a reação dela. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que lá em Hebreus 11:11 diz que Sara gerou porque ela teve fé. Ela teve fé. A gente fala que é só da incredulidade dela, né? Mas não, ela gerou aquela vida porque ela também teve fé. Ela desacreditou no começo, mas a fé apareceu. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas isso também não acontece, né? No começo a gente tá lá, nossa, eu acho que não é possível, mas é aquela fé nos inunda, a gente sim começa a acreditar que a gente serve um Deus do impossível, que é capaz do sobrenatural, né? É assim que acontece. E o tempo foi passando e Sara envelhecendo. Aos 127 anos, Sara morre e morre em Hebrom. Só que Abraão não tinha nenhuma terra, porque Deus mandou ele pisar em toda a terra, ficar andando, peregrinando, que onde ele colocasse os pés, os seus descendentes receberiam como herança. E quando Sara morreu, sua esposa amada, ele não tinha nada. Ele estava perto da terra dos hititas e ele chega até eles e fala: me vende um campo, aquele campo de Macpela, me vende para que eu possa enterrar minha esposa. Eles até queriam dar, mas Abraão falou: não, para que depois, posteriormente, vocês não falam que me deram algo que eu tô te devendo, não, eu quero pagar. E aí ele comprou por 400 ciclos de prata aquele campo e ali foi enterrado o seu amor. É toda essa história de Sara, de Gênesis 11 ao 23. Uma esposa que lutou com fibra, que esteve em todos os momentos do lado do seu marido, foi companheira, amiga, mas também era firme para lutar pelas coisas que acreditava. Teve altos e baixos, como todos nós temos na nossa vida, né? Fazemos coisas que não são tão legais, cometemos equívocos, tomamos decisões equivocadas, mas Deus sempre nos faz lembrar e voltar para o lugar certo. E é isso que precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. E aí, você curtiu o vídeo? Chegou até aqui? Deixa um amém para mim. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e seguir esse canal para ter mais conteúdos como esse. Um beijo, graça e paz.